Olá, sou o professor Astônio Maia, mais uma vez aqui com vocês na luta nos concursos. E agora eu quero passar para vocês informações gerais envolvendo sintaxe, semântica, estilística, tudo dentro do capítulo 123 da conhecida obra Dom Casmurro, de Joaquim Maria Machado de Assis. Então eu espero que vocês entendam tudo que será passado de uma forma bastante didática, não é? Você que está aí na iminência de conseguir a sua vaga, a sua aprovação num grande concurso. Então eu vou ler o capítulo e depois nós vamos discutir vários aspectos gramaticais, semânticos, e você com certeza vai dar uma subida no conhecimento. Enfim, chegou a hora da encomendação e da partida. Sancha quis despedir-se do marido e o desespero daquele lance consternou a todos. Muitos homens choravam também, as mulheres todas. Só Capitu, amparando a viúva, parecia vencer-se a si mesma. Consolava a outra, queria arrancá-la dali. A confusão era geral. No meio dela, Capitu olhou alguns instantes para o cadáver tão fixa, tão apaixonadamente fixa, que não lhe admira saltassem algumas lágrimas poucas e caladas. Meus queridos, para que vocês entendam melhor a situação, eu vou fazer o contexto ali. Então, vocês sabem que o romance ele gira muito em torno de um possível adultério. Então, nós temos Sancha, que é a viúva, amiga da Sancha é a Capitu, que é acusada do adultério exatamente com o homem que está sendo velado, com o cadáver que está sendo velado, que é o Escobar. Então, observem. Então, ele começa assim. Começa logo o título com uma grande metáfora, né? Olhos de ressaca, a maior metáfora da literatura brasileira. Polissemia, ali eu posso falar para vocês de polissemia. Se alguém disser que você tem os olhos de ressaca, como você vai entender essa semântica? É um elogio. Essa ressaca, pessoal, a ressaca no plano figurado. No plano figurado. É o plano conotativo. Lembre-se de que a literatura sai do plano denotativo. Essa ressaca é a ressaca do mar. É quando as ondas avançam, fica com aquela força extraordinária que arrasta tudo. Casas, barracas, carro, o que encontrar, ela puxa. Então, a Capitu menina, tinha os olhos de ressaca. Então, ela tinha aquele poder de atração, sabe? Aquele poder de arrastar para si. Começa o texto com o advérbio, enfim. Então aqui houve aquele momento do velório, aquele momento tétrico, mordaz, e enfim, ou seja, finalmente. Então ele dá ali um advérbio. Depois de tanto tempo ali, tanto choro, tantas lágrimas derramadas, chegou a hora da encomendação e da partida. A encomendação é quando alguém, geralmente um religioso da família, encomenda a Deus que receba aquele ser que está voltando para casa e tal. Isso é a encomendação. E a partida é quando o caixão será fechado e o corpo vai ser sepultado. Né? Então, é a partida. Enfim, chegou a hora da encomendação e da partida. Sancha quis despedir-se do marido e o desespero daquele lance consternou a todos. Ali no final da segunda linha tem uma vírgula antes do i. O aluno ele sempre me indaga, professor Zitônio, eu posso colocar uma vírgula antes do i? Claro. Então, está aí uma situação, pessoal, uma boa situação. Já fui para a pontuação. Olha, você bota a vírgula antes do i, um caso, quando o i, conjunção aditiva, coordenativa aditiva, ele vai ligar orações com sujeitos diferentes. Então, vamos lá. Sancha quis despedir-se do marido. Sujeito dessa oração, Sancha. Sujeito simples, Sancha. E o desespero daquele lance consternou a todo. Quem é o sujeito da segunda oração? O desespero daquele lance. Então nós temos o i ligando orações coordenadas, sindéticas, não é? Com sujeitos diferentes. Eu tenho o caso de uma vírgula facultativa. Então, observe que o concurso ele pode lhe pedir um exemplo de uma vírgula facultativa. Então, lembra, galera, vírgula facultativa, orações coordenadas com sujeitos diferentes. Vamos descendo. Bem, muitos homens choravam também. Denota que o Escobar, que está sendo velado ali, ele era um homem bom. As mulheres todas, só Capitu.
Aquele só é igual a somente, né? Um advérbio. Só Capitu, amparando a viúva, parecia vencer-se a si mesma. Ora, Capitu era o objeto de suspeição. Então, ela não poderia chorar, o marido dela estava ali. O marido dela estava no canto da sala, que é o narrador, José Bento de Albuquerque, o Bentinho, né? Então ele estava ali, e ela estava sabendo que estava sendo observada. Então o que é que acontece, pessoal? Observe que pleonasmo maravilhoso da nossa literatura. Quando ele diz, só Capitu, amparando a viúva, parecia vencer-se a si mesma. Observe que nós temos ali um reforço. Nós temos ali uma figura chamada pleonasmo, mas não é aquele pleonasmo vicioso, não vai entrar como vício de linguagem, vai entrar como recurso, vai entrar como figura. Por quê? Observe, Capitu fazia um esforço tão hercúleo que ela parecia vencer, vou tirar o si, vencer a si mesma. Poderia parar ali, parecia vencer-se. Parecia vencer-se a si. E ela parecia vencer-se a si mesmo. Como se ela fizesse um triplo esforço para disfarçar do marido dela, do Bentinho que estava ali, o fato de estar sendo atraída pelo cadáver. Então observe que pleonasmo grandioso, turma. Só Capitu, amparando a viúva, parecia vencer-se a si mesma. Vocês entenderam? Então, assim, vocês que vão fazer concurso, vocês não podem, pessoal, deixar de trabalhar o maior escritor da nossa literatura, o Machado de Assis. Grandioso, grandioso. A confusão era geral. No meio dela, Capitu olhou alguns instantes para o cadáver tão fixa, tão apaixonadamente fixa. Observe a força do advérbio. Fixa. Ele olhou para o cadáver fixa, tão apaixonadamente fixa. Então ele vai colocar ali, pessoal, um jogo primeiro que ele repete. Então ele repete ali, tão fixa, tão apaixonadamente fixa, aí ele vem para uma conclusão. Desculpa, ele vem ali para uma ideia de consequência. Tão fixa, tão apaixonadamente fixa, qual é a consequência? Que não lhe admira que saltassem algumas lágrimas poucas e caladas. Então observem, pessoal, neste capítulo 123 do Olhos de Ressaca, eu passei para vocês a questão da polissemia na palavra ressaca, não é aquela ressaca de desgaste por ingestão de bebida alcoólica, não é? É a ressaca do mar, força expressiva, a força de atração, mesmo física dos olhos. Falei para vocês da pontuação. Falei para vocês da pontuação, da vírgula facultativa. Então veio a questão do pleonasmo como aquela figura de reforço, aquele pleonasmo enfático, aquela coisa forte ali, parecia vencer-se a si mesma. Tá? Então esse é o Machado de Assis. Essa é a análise sintática. Aguardem que muitos outros tópicos da gramática vão aparecer. Eu estou com vocês, nós estamos juntos na luta pela nossa aprovação nos grandes concursos. Até breve.